Meu nome é Michael. Hoje eu tenho 26 anos e eu vou contar a minha história. Olha, esperar em Deus é a melhor coisa que nós possamos fazer. Mas existe um problema, né, que a gente às vezes faz de querer experimentar as coisas. Quando eu tinha 22 anos, isso aconteceu há 4 anos atrás, eu namorava uma menina, né? Eu namorava uma garota de 17. E o que aconteceu? A gente despertava muito desejo, né? Se é que vocês me entendem. Desejo sexual, desejo de conhecer aquilo, né? Se é que vocês me entendem, de ter intimidade. E a gente foi. O que aconteceu? Um dia não tinha ninguém em casa e a gente teve o nosso ato sem estar casado, né? E o que aconteceu? A gente percebeu assim, nada aconteceu. Aí depois tornamos a ter o ato de novo, né? E no que nós tivemos o ato, também nada aconteceu. Na terceira vez o negócio ficou mais estreito para o nosso lado. Não que eu engravidei ela, não aconteceu nada disso, mas chegou uma hora que parecia que o Espírito Santo cobrava isso da gente. A gente chegava na igreja, a gente já não conseguia mais levantar a mão para adorar a Deus. Parecia que alguma coisa acusava, parecia que vinha quando vinha alguém e falava, você está feliz com Jesus, levanta a mão, eu não conseguia mais levantar. Parecia que o tinhoso me chamava de safado e sem vergonha o tempo todo no meu ouvido. Não levanta essa mão. Levanta essa mão não, seu safado sem vergonha. E eu ficava assim, poderia ser a mensagem do anticristo. Eu não conseguia mais levantar a mão. Depois disso eu fui batizado com o Espírito Santo, mas nunca mais eu consegui ser o mesmo. E o que aconteceu? Minha namorada teve a brilhante ideia da gente morar junto. Da gente morar junto. E eu falei assim. E eu cheguei pro meu pastor e falei assim: Pastor, faz meu casamento. Aí ele falou: tudo bem. Ele perguntou assim: você já está trabalhando? Eu falei: não. E a sua esposa? Também não. Aí ele falou: e seus pais são a favor do casamento? Não. E os pais dela? Também não. Aí ele falou: então não tem condição de vocês casarem. Eu expliquei toda a situação, né? Ela me propôs assim, ó, a gente vai para a lua de mel, mas depois que a gente voltar, a gente não tem condição de ficar junto, vai cada um para sua casa e a gente se reúne pelo menos 2 ou 3 vezes para a gente ter o nosso ato. Olha que bizarrice isso daí, né? Eu queria encobrir um erro com o outro. E aí eu cheguei e falei assim, passado um tempo eu decidi terminar. Eu terminei com eu terminei com ela. Só que eu não tinha tomado juízo nenhum. Juízo que é bom parece que esqueceu. Que eu esqueci. Aí, o que aconteceu? Eu conheci, é, eu conheci uma outra mulher um pouco mais velha que eu. Essa já tinha 27 anos, eu tinha 22 por aí, 23, né? Aí, o que aconteceu? Eu tornei a ter relações com ela. Só que aí o negócio foi ficando sério. No que eu tive relações com ela, aconteceu aquilo exatamente o que vocês pensaram. Eu fui papai. Ela engravidou e para encobrir o erro, eu casei com ela. A gente já não tinha mais sentimento assim. Não... E parecia que a gente era assim, primo dentro de casa. E a gente está assim, hoje em dia. Não vive um casamento bem, bom. Um casamento a gente até tem nosso ato, mas não é mais a mesma coisa. Né? Parece que eu estou fazendo algo forçado, né? E assim, o que está acontecendo? Eu permaneci na igreja, ela vai na igreja comigo, né? A gente tenta criar uma situação de amor para que a gente possa, né, lutar pelo nosso casamento, mas não tá dando certo, não tá conseguindo. E assim, disso, eu cheguei a cometer adultério, mas sem meu pastor saber.
eu fiz outras coisas para ver se aliviava e não era a mesma coisa. Hoje eu me sinto uma pessoa vazia, uma pessoa suja, uma pessoa marcada pro resto da minha vida. Eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Se eu me separo, me divorcio, caso com outra, assumo o meu filho, eu não sei mesmo o que eu faço mesmo. Sinceramente, eu tô num beco sem saída. Parece que eu tentei encobrir um erro com o outro e só piorei a situação na minha vida. Fala pessoal, agora é o Carlos Blanco que está falando. Que situação bizarra. Gente, sexo antes do casamento, fornicação, traição, adultério, qualquer pecado em área sexual é como uma cirurgia. Você se arrepende, mas a marca fica. Então esse rapaz disse que foi batizado com o Espírito Santo, mas a marca ficou. Ele hoje está com uma pessoa que ele não ama, simplesmente para encobrir o erro. É como se o casamento fosse apagar o erro da fornicação, e não apaga não, cara. Primeira coisa, isso acontece muito no interior, né? Se você vê aí, geralmente você vê essas historinhas que se passam na roça, quando, quando alguém engravida a filha dele, né? O cara vai lá logo com a espingarda, fala agora vai casar, como se o casamento fosse resolver o problema. E não é bem assim não. Às vezes vai piorar a situação. E foi o que aconteceu, foi o que eu fiz, né? Ninguém me obrigou a casar, eu mesmo quis casar. A pessoa mesmo quis casar, né? Porque quis, né? Não eu, né? No caso, a pessoa casou por espontaneidade, mas só que não. Assim, foi encobrir um erro com o outro, foi tentar, né? É como se você tivesse pegando fogo e por precipitação você se jogasse numa piscina e que faz mal. Ou então você tivesse jogando bola, ficado suado e caísse dentro da piscina. Teria um choque térmico, ou seja, ele tentou apagar um erro com o outro. Só que não dá certo. Então o que ele tinha que ter feito? Terminado, né? Antes que acontecesse o pior. E se engravidou, assumisse as consequências, assumisse o filho. E não casado, mas ele quis fazer isso, achando que ia encobrir o erro e não encobriu. Então, o que você tem que fazer? Lamento, mas hoje você tem que chupar essa manga, desculpa o termo. Você tem que lutar pelo seu casamento, você tem que fazer aí, criar uma situação, né? Porque Deus abomina o divórcio. Então, já que você casou, né? Você vai ter que agora assumir isso aí até o dia que Deus quiser levar ela, né? E por aí vai, porque você hoje está assim, né? De algo que você cometeu e a marca ficou para sempre. Porque a pessoa que comete o ato antes do casamento, né? Ela torna, primeiro ela se arrepende, ela chora nos pés de Deus, mas depois torna a fazer de novo. E sabe por quê? Que o ato antes do casamento não é bom? Não é questão de religiosidade, puritanismo, nada disso. Nosso Deus, ele é tão bom que ele quer que você seja a primeira opção no coração de um rapaz, né? Como naquela época, a graça que tinha era os rapazes casarem com uma mulher virgem, formarem, construírem alguma coisa, né? Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil uma garota com 25 anos, 3 filhos, um de cada pai, casar de novo. Porque qual o cara que vai aguentar isso aí? Mesma coisa um homem, com 3 filhos, um de cada mãe, qual o cara que vai querer? Então, tudo isso é levado em consideração. Então, curta, comentem, compartilhe esse vídeo. Comenta aí embaixo se você já fez isso daí, se você já... como você sentiu, se você cometeu algum pecado sexual, né? Se você hoje, como você se sente hoje, né? Se você conhece alguém, comenta aí embaixo, que eu vou adorar responder seu comentário. Um abraço aí, Maria Blaia, Antônio Marcos,
Rodrigo, Márcia Tereza também, eu tô aqui, Maria Angélica, todos aí que assistem meu canal, Fanny Neres, todos aí, vocês me ajudam demais a fazer isso. Então, fiquem com Deus e até a próxima.